Falou, galera da Escola Técnica ETVC, meus alunos da disciplina de instrumentação, tá? Então nós vamos dar o início, né? O pontapé inicial do nosso processo de aprendizado, né, online da disciplina de instrumentação, tá bom? Então conto com o apoio de todos, sabemos as dificuldades realmente de aprendizado online, né, diferente um pouquinho do presencial, mas todos também têm sua particularidade, tá? Tem suas desvantagens e vantagens. Então a ideia é realmente a gente compartilhar conhecimento, né, manter os alunos realmente atualizados e com informação suficiente para entendimento da disciplina, tá bom? Então a nossa disciplina é instrumentação, né, para aqueles que talvez estejam entrando aí, né, de início no nosso processo de aprendizado. Meu nome é Werles, sou professor especialista Werles, tá bom? Então, instrumentação, né? Então nós não podemos iniciar uma disciplina sem falar realmente o que é essa instrumentação. Então a gente já falou um pouquinho isso em sala de aula, mas nós queremos reforçar, né, nesse processo de aprendizado aí, nesse período realmente, para iniciar tudo, iniciar realmente com o pé direito, tá bom? Então a instrumentação é o campo a instrumentação é o campo da engenharia que estuda os instrumentos e seus princípios, né, científicos, utilizados para medir, indicar, transferir ou controlar de forma contínua ou discreta o comportamento de variáveis de controle tais como pressão, vazão, temperatura, pH, nível, densidade e etc. Então, a instrumentação, a finalidade dela, né, é controlar os processos, controlar, indicar, registrar, né, todos os processos que uma indústria tem. Cada indústria, né, cada processo tem sua particularidade. Então, por exemplo, fazer uma máquina de café automático, o processo dela, né, fazer café, né? Então a nossa geladeira, o processo dela é refrigerar, né? O ar-condicionado, o processo dele é refrigerar também o ambiente, né? Então é isso. Então a gente vai entender agora um pouquinho o que é um processo, tá? Então, isso aqui é meu processo, tá? Minha fábrica realmente, né? Citando exemplo, por exemplo, para mim, eu que trabalho na indústria siderúrgica, isso aqui é minha siderúrgica, né? Minha siderúrgica. Então, para minha siderúrgica funcionar, eu necessito de energia, né, que é aquilo que alimenta, que fomenta o meu processo, né, e a material, que é a matéria-prima, tá? E qual é a finalidade desse meu processo? É gerar um produto, né, ao final. Por exemplo, se esse processo aqui fosse fazer café automático, né, o nosso processo seria o café aqui no final, né? Por exemplo, onde eu trabalho, que é uma siderúrgica, a siderúrgica de aços longos, né, meu processo é fazer, né, vergalhão, né, telas, treliças, né? Meu processo é esse. Então necessito de material, necessito de energia, né? E eu saio meus produtos, né? Esses meus produtos eles geram resíduos, né? Então, de maneira proporcionalmente, essa proporção ela varia muito de acordo com o que eu produzo e o tipo de produto, eu vou gerar resíduos diferentes, né? Então, uma parte do meu controle, né? Quanto menos resíduo, né, teoricamente mais produto, então menos desperdício, então melhor para a empresa, tá? Mas eu preciso entender esses resíduos, esses afluentes, porque eles são importantes no meu processo e eu preciso controlá-los, principalmente que às vezes tem algumas coisas realmente ambientais para gerar esse controle, tá bom? Então nesse meu processo eu tenho as entradas, né? Eu instalo e verifico e projeto, né, minhas entradas, né? O que seriam essas entradas? Sensores de pressão, temperatura, nível, vazão, pressostato, né, chave e etc. Então, em todo esse meu processo, né, eu necessito de entradas, tá? Entradas essas que são controladas, tá? Então, eu tenho as entradas, eu controlo essas entradas, né? Essas entradas são controladas através de quê, né? Computadores industriais que têm software de controle, meu supervisor de maneira geral, meus PLCs, que são os controladores lógicos programáveis, tá? Então, eu recebo a informação da entrada, eu recebo a informação de pressão, de temperatura, de nível, tá? Do meu processo, porque eu preciso controlar essas variáveis, recebo essa informação e de acordo com o que eu quero, de acordo com o meu objetivo, tá? Eu faço as minhas saídas, ou executo as minhas saídas, né? Essas saídas que são atuadores, válvulas de controle, solenoides,
variadores de velocidade, posicionadores, a gente poderia colocar aqui motores e N fatores de controle do meu processo, tá bom? Então, de maneira geral, é isso, né? Meu processo necessita de matéria-prima, de energia, né? E ele precisa ser controlado para mim ter um produto, né, de qualidade, por exemplo, né? Porque para mim controlar eu necessito dessas entradas, né? Ou seja, sensores que medem pressão, sensores que medem temperatura, sensores que medem nível, vazão, e assim sucessivamente. E eu controlo essas entradas e processo as minhas saídas, tá bom? De maneira geral, o processo na visão de instrumentação é isso, tá? Então, a instrumentação, né? Instrumentação, nós temos os instrumentos, né? Esses instrumentos eles estão subdivididos em medição e atuação, controle, controlador e registrador, tá? Então vamos lá. Medição, tá? Na medição eu tenho classificado, por exemplo, os termômetros, né? Manômetros, velocímetros, medidores de vazão, medidores de nível. Então eu só faço medir, né? Eu só faço medir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no nosso medidor de velocidade no nosso carro, ou da nossa moto, né? Então ele só visualiza a velocidade que você está naquele momento, né? Então o velocímetro, né? Ele só visualiza a velocidade, né? Então ele não gera nenhuma ação, né? Ele não gera, por exemplo, alguma ação que bloqueia, ou ele faz alguma informação, ele só me informa, né? Aquele termômetro de parede, o termômetro de cozinha também, ele só me gera informação de temperatura atual, né? Nós temos os instrumentos de medição e atuação, por exemplo, o termostato, né? Então toda geladeira, todo ar-condicionado tem um termostato. Então ele monitora a temperatura de acordo com o que está selecionado, o que está ajustado, né? E ele me gera uma ação, então ele atua, né? Então, por exemplo, ele entende que a temperatura está a 50 graus e você selecionou que em 50 graus ele tem que desligar, por exemplo, né? Então ele faz essa ação, o termostato de maneira geral ele faz. Então, por exemplo, no carro, a gente retornando a visualização do carro, por exemplo, nós temos, por exemplo, um medidor de temperatura, né, do carro, monitora a temperatura do nosso carro, né? Se você ir, ele vai chegar um momento, os carros mais modernos, é claro, né, que ele vai monitorar a temperatura, se não tiver realmente arrefecendo, né, ou seja, resfriando o líquido de arrefecimento do teu veículo, ele não está realmente circulando dentro do motor, por exemplo, para diminuir a temperatura, ele vai desligar teu carro, né? Ele vai monitorar a temperatura, então ele desliga. Então ele gera uma medição e gera também uma atuação, tá bom? E existe o só para atuar, né? Então as válvulas manuais, né? Válvula manual que a gente pode dizer, aquela válvula lá de controle do nosso chuveiro, né? Da nossa casa. É a válvula manual que você vai lá, aumenta e diminui a vazão, né, de água do nosso chuveiro. E válvula automática, né? Quem faz esse selecionamento, essa seleção, esse trabalho é automático. E nós temos também os motores de passo também, né? Que são motores realmente usados realmente para controle preciso, né? Dentre os motores de passo a gente pode analisar que motor de passo é usado, mas já está caindo em desuso, é o motor realmente, o servomotor, né? Nós temos inversores de frequência, que é usado realmente para acionamento de motores, né? E nós temos motores elétricos, bombas, aquecedores e etc. Então, ele atua, ele gera, ele faz alguma coisa, né? Ele gera, ele faz algum movimento, né? Ele, por exemplo, abre algo, feita a válvula, os motores acionam algo, giram um eixo, entendeu? Ele faz isso. E temos os controladores que controlam isso tudo, né, de acordo com o que está, e os registradores. O registrador, né, é aquilo que realmente você registra, né, gera informação. Por exemplo, que pode dar analisado no registrador no veículo é o registrador do tacógrafo, por exemplo, de um ônibus, de um caminhão, por exemplo, ele registra a informação de velocidade que o cara trabalhou naquele período, né? Então, registrador, tá? Então, os instrumentos podem ser classificados segundo o tipo de sinais, tá? Produzidos ou manipulados. Então, nós temos também, então os instrumentos basicamente eles são classificados por isso, tá? Nós temos os sinais discretos,
que assume somente dois valores possíveis, né? Nós já falamos isso em sala de aula, né? É o 0 ou 1, tá? É o aceso, apagado, tá? É o ligado, desligado, né? Então a gente pode imaginar, nós chegamos na nossa casa e ligamos ou desligamos a nossa lâmpada. Quando a gente chega, normalmente a gente liga, né? Dependendo do horário, é claro, né? A gente sai, a gente desliga a nossa lâmpada, tá bom? Então isso é uma ideia realmente de sinal discreto. Liga, desliga, fecha, abre, né? Isso é sinal discreto. 0 ou 1 que a gente chama, né? Ó, chave de nível indica se o nível é superior ou inferior, né? Ou um dado limiar, né? Então, o inferior, por exemplo, nós temos a nível tipo boia, né? Que nós temos na nossa caixa d'água, praticamente todo mundo tem. Então, o nível encheu, ele desliga. O nível baixou, ele liga. Então, eu só meço, né, um nível que eu ajusto, alto e baixo, né? Então, a chave de pressão ou pressosstato, né? Então, o pressosstato ele monitora a temperatura, né? Ele abre e fecha, ou seja, atender a temperatura temperatura não, a pressão, né? Eu abro ou fecho, né? Chave de temperatura, o termostato, né? Atingir a temperatura eu abro, por exemplo. Chave fim de curso, né? A posição eu abro. Alarme, né? Então chegou a uma determinada situação, eu vou e eu gero um alarme. Válvulas solenoides que abrem e fecham completamente em condições normais, indicam-se NA normalmente aberto ou NF normalmente fechado. Então, ó, uma dúvida que eu quero tirar para vocês: NA e NF, né? Muitas pessoas não sabem o que é isso. Então, NA normalmente aberto. O que é esse normalmente aberto? Então, em condição normal, sem nenhuma interferência, né? Eu compro lá na loja e instalo, sem ligar nada. Eu dou passagem, né? Dou passagem ou tá aberto, né? Então tá aberto minha válvula. Aí quando eu aciono ela fica fechada, tá? Então ela é normalmente aberta. A normalmente fechada, quando eu pego ela na loja e instalo ela é fechada. Quando eu aciono ela fica aberta. Então são posições diferentes. É muito usado aí na automação, na instrumentação, né? Nos comandos elétricos, né? É muito usado essa sigla, normalmente aberto, normalmente fechado. Então, assim, é só para você entender. Normalmente aberto é aquele que normalmente está aberto, né? Quando você aciona, ele fica fechado. Normalmente fechado é aquele que está fechado. Quando você aciona, ele abre, tá bom? Então, aí nós temos o outro tipo de sinal. Talvez isso nós já falamos um pouquinho em sala de aula, mas é o mais complexo de entendimento, né, na nossa visão, quando a gente não tem uma experiência prática da coisa. Então, o sinal analógico ele assume ou indica valores em um conjunto finito de possibilidades. Faixa contínua de valores em um intervalo finito, né? Por exemplo, um termômetro de mercúrio. Termômetro que a gente coloca na nossa parede, aquele termômetrozinho com a faixinha vermelha que a gente coloca na nossa parede, por exemplo, né? Então ele mede a temperatura, sei lá, tá 20 graus, 17 graus, 30 graus. Então ele assume valores finitos, ele vai, sobe, desce de acordo com a temperatura do ambiente. Ele mede essa temperatura e informa ali, variando continuamente de acordo com o que ele está recebendo de informação, né? Receber de informação que eu estou falando é receber a temperatura de maneira geral, tá? Aí a gente analisa outra forma, né? Então esse cara, por exemplo, assim, o termômetro, ele não só diz, tá quente, tá frio, né? Igual o sinal analógico, o sinal digital, né? Então ele é um sinal analógico. Manômetro de tubo, também a mesma coisa, ele mede, sei lá, o manômetro ele pode medir pressão, né? Vazão também, né? Uma régua também né? Uma válvula pneumática com acionamento contínuo, né? Também é um exemplo de sinal analógico, né? Aquecedores elétricos, contenção de acionamentos contínuo, tá? Então aqui a gente vai ver também aqui logo em seguida o nosso gráfico de sinal analógico, né? Então, ó, sinal analógico, né? Ele varia continuamente, ó, varia, né? Aqui nós estamos entendendo que ele está gerando um sinal de tensão, né? E aqui, né? E aqui é meu tempo, né? Então, ó, tensão versus o tempo.
Então o sinal analógico ele varia continuamente no tempo. Então ele recebe informação, ó, estou aqui com 5 volts, eu vou vario 5 volts normalmente, eu desço praticamente quase zero aqui, continuo, subo de novo para o meu 5 volts, que é meu limite, né? E eu vou assim sucessivamente variando continuamente, né, em relação ao tempo, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse sinal de temperatura, sei lá, aqui se o limite máximo fosse 50 graus, aqui nós estaríamos com 50 graus, né? E vamos imaginar que o limite mínimo é 0 graus, por exemplo, né? Então aqui nós estaríamos nessa posição, nós estaríamos, por exemplo, sei lá, se a gente for estipular aqui uns valores pequenos, né? Sei lá, 50, se aqui fosse 50 graus e aqui fosse zero, né? Aqui fosse zero, meu encontro, minha interseção realmente do gráfico de tensão e de tempo, né? Nós estaríamos mais ou menos com uns 10 graus, por exemplo, né? Então, minha temperatura ela ia variando de 50, que mais ou menos 40, né? Retornando para os 50 de novo, aqui eu ia descendo, minha temperatura ia mais ou menos aos 10 graus, subia um pouquinho, subia, depois subia de novo, ia subindo até meus 50 graus. Então, era variar, né, ao longo do tempo, tá? Isso é um sinal analógico. Então, qualquer dúvida relacionada a sinais analógicos, vocês podem me questionar posteriormente relacionada a isso, tá bom? Então, outra coisa importante na instrumentação, tá, é a transmissão, tá, de sinais em instrumentação industrial, né? É comum encontrar-se os seguintes padrões de envio de medição de comando de instrumentação industrial. Então, sinais de pressão 3 PSI a 15 PSI, libras por polegada quadrada. Então, PSI quer dizer libras por polegada quadrada. Então, é um sinal de pressão, né? Lembrando que esse sinal aqui é um sinal analógico. Sinal de corrente, tá? 4 a 20, nós já falamos isso na sala de aula, né? Exemplo, um transmissor de pressão envia um sinal de 8 mA para um instrumento receptor que efetua a conversão de 8 mA para uma unidade de engenharia, por exemplo, 2 kgf por centímetro, né? Sinal de tensão de 1 volt a 5 volts também é uma unidade, tá? Então, assim, quando eu tenho esse sinal elétrico, né, de corrente, por exemplo, né, o que eu faço? Eu transformo meu sinal elétrico, tá, em uma unidade de engenharia, né? Por exemplo, kgf, metro cúbico por hora, né? Sei lá, meu pH, né? Minha tensão, eu posso transformar isso em tensão também, dependendo do meu uso. E N fatores, eu posso transformar em várias unidades onde eu tenho que medir. Eu posso transformar isso aqui, o 4 a 20, por exemplo, em um sinal, né? Uma transformação realmente em uma unidade de engenharia de temperatura, né? Sinal de tensão é a mesma coisa, eu posso transformar esse sinal em uma unidade de engenharia, né? O valor mínimo enviado diferente de zero possibilita testar se o instrumento está funcionando, mesmo que o valor da medição ou do comando não seja nulo. Então, o que ele está querendo me dizer aqui? Porque assim, por exemplo, de 4 a 20, né? Então dá para me testar realmente meu instrumento, só realmente para critério realmente de teste, né? Não é para entendimento inicial de vocês. Por isso que vocês poderiam me perguntar aqui, por que 4 a 20? Porque não poderia ser 0 a 20, né? Porque se eu tivesse o zero, né, o valor mínimo, realmente sem esse valor mínimo, ficaria difícil para mim fazer um teste antecipadamente, né, desses instrumentos. 1 volt, não poderia ser 0 a 5 volts, né? Eu poderia fazer o teste anteriormente, né, antecipadamente, para mim conseguir descobrir alguns problemas, tá bom? Então aqui nós temos também a classificação, né, dos instrumentos. De acordo com a função desempenhada, os instrumentos encontrados numa malha de controle podem ser classificados em elementos primários, ou sensor, né, presente em uma malha, ou outros instrumentos que primeiro sente o valor da variável de processo. Então, elemento primário, né, são sensores, né, sensores que medem presença, né, nós vamos falar sobre sensores magnético, capacitivo, indutivo, né? Nós temos o conversor ou transdutor, emite o sinal de saída não padronizado, modificando em relação à natureza do correspondente sinal de entrada. Exemplo, termopar, milivolt, né? Cristal piezoelétrico, né? PT100 em ohms, né? Então o conversor transdutor
ele transforma, né, um sinal não padronizado, né, em um padronizado. Por exemplo, sei lá, se eu pego em milivolt, por exemplo, no meu sinal, e eu quero transformar para um sinal padronizado, eu transformaria, por exemplo, em corrente um sinal 4A20, né? Seria um transdutor conversor, tá bom? Aí nós temos os indicadores, apenas indica o valor, né, de uma determinada variável de processo. Então, temos aqui o indicador, ó, né, falei sobre isso aí, sobre indicador. O velocímetro do carro é um indicador de velocidade, né? Nós temos aqui alguns instrumentos, tem um manômetro, né? Nós temos um controladorzinho que indica também, né? Nós temos um indicador, só está me indicando o valor que meu processo está acontecendo, né? Ele só me indica. O velocímetro do teu carro é o maior exemplo disso, tá? Aí nós temos os transmissores. Sente a variável de processo por meio de um elemento primário e produz uma saída proporcional à variável de processo e padronizado, né? 4A20, 1 a 5 volts e etc. Então o transmissor ele sabe a informação do meu processo, tá? Meu valor da variável, e transmite através principalmente de sinais elétricos para mim realmente, por exemplo, para me romper distância. Por exemplo, às vezes eu tenho no campo lá, né, sei lá, medir vazão, que eu estou captando uma água lá a 10 km de distância, né? Então eu não tenho como mandar uma pessoa toda hora ir lá olhar qual é a minha vazão. Então eu pego esse sinal, né, e transmito ele para alguém, ou eu posso jogar até na rede, né? Na rede realmente, criar um programa de internet para conseguir medir essa temperatura, essa vazão, por exemplo, online, e assim sucessivamente. Então ele, além dele medir a variável, ele transmite a variável. Às vezes assim, às vezes ele é indicador e transmissor ao mesmo tempo. Por exemplo, se for analisar esse aqui nessa imagem, ele tem a variável e ele ainda está visualizando qual é o valor da minha variável de processo, tá? Aí nós temos também os registradores, né? São instrumentos realmente que só registra, né? Como eu dei o exemplo do tacógrafo do carro, né, anteriormente, né? O registrador ele armazena os valores de uma variável de processo, atualmente é feita de modo digital. Então ele armazena, né? Ele guarda a informação do meu processo, né? Ele é como se fosse um backup. A gente fosse analisar o que seria um registrador, por exemplo, que a gente fosse analisar nas câmeras, né? É o HD lá que grava a informação que a câmera tá armazenando naquela imagem que a câmera está armazenando, né? Por exemplo, a câmera de monitoramento, né? E ele armazena e registra aquela informação para depois, posteriormente, a pessoa necessitar realmente ir lá e buscar essa informação, tá bom? Aí, dando continuidade, a classificação dos instrumentos. Então, os instrumentos eles são classificados em elemento final de controle. Elemento final de controle é o que controla diretamente a vazão ou mais fluidos de um processo. Então, são elementos, ele controla, né, a vazão. Então, a chave conecta e desconecta ou transfere um ou mais circuitos manual ou automaticamente. Pode ser usada para atuar alarmes, lâmpada, piloto, intertravamento ou sistemas de segurança. Então, nós temos elemento final de controle, né, que é o que controla, que a gente pode dar exemplo aqui das válvulas. E nós temos as chaves, né? A gente pode analisar a chave fim de curso, né, chave de nível, né, que são realmente que conecta e desconecta ou transfere um ou mais circuitos manual ou automático, tá bom? Para finalizar, nós temos aqui, só vou dar um exemplo, né? Até ajuda um pouquinho no trabalho de vocês, né? Então, ó, os principais instrumentos que é usado na instrumentação. Então, que mede as variáveis: pressão, temperatura, vazão e nível. Essas são as principais variáveis em todo o processo que o cara tiver inserido. Então, ó, pressão, nós temos o Bourdon, né? Que é o manômetro Bourdon, né? Nós temos o tipo Foley, nós temos o manômetro tipo Foley, nós temos o manômetro tipo diafragma, nós temos aí que mede pressão, aí já entra um pouquinho na parte elétrica, né? Nós temos o medidor de pressão capacitivo, né? Nós temos o medidor de pressão Strain-Gauge, né? E nós temos o medidor de pressão piezoelétrico, tá? Então esses são os tipos de medidores que nós temos, né, no mercado que mede pressão. Temperatura,
né? Nós temos o medidor de temperatura bimetálico, de termorresistência. Bimetálico é que ele é formado por dois materiais diferentes que geram uma tensão ou uma corrente, tá? Termorresistência, tá? E o termopar, de maneira geral, e por radiação, tá? Então, nós podemos medir temperatura até por radiação também, né? Ele pode ser medido de medir temperatura. Então, vazão. Então, nós temos o de orifício, o volumétrico, o tipo turbina, o magnético, o tipo ultrassom e o Coriolis, né? Então, são os tipos de medidores de vazão que nós temos no mercado. Então, de nível, né? Temos o flutuador, né? De pressão, nós podemos medir nível através da pressão. É muito usado medir nível através da pressão. Por exemplo, a gente pode analisar a nossa máquina de lavar. Ela mede nível, ela tem um pré-isosstato, que através dessa pressão eu consigo entender e saber qual é o nível da minha máquina de lavar, né? Então nós temos o tipo radar, né? Nós temos o tipo ultrassom. Esse tipo ultrassom ele foi baseado na ideia realmente dos morcegos, né? Como é que ele trabalha, né? Então, assim, galera, esse é o nosso primeiro contato, né? Nossa primeira aula, né? Fico agradecido, espero que todos realmente aproveitem, né? Nós vamos lançar aí uma lista de exercício para esse conteúdo, né? Espero que vocês realmente usem da melhor forma aquilo que a gente está preparando aqui, né? Nessas aulas, tá bom? Desde já agradeço.